comemorando 20 anos do nosso curso. A primeira aula dele foi em 5 de maio de 1993. Obrigado. Só que eu tinha cabelo preto. E essa aula foi uma aula muito boa, esse curso, porque eu estava indo em março para a Bahia, finalzinho de março, para um centro espírita lá na Rua dos Marujos. Tinha uns confrades lá, uns amigos. Aí eu peguei um avião da Varig no domingo, ainda tinha Varig. E no avião tinha um jornal Globo de domingo. Eu peguei o jornal Globo, aí tinha uma matéria de página inteira no Globo, desse tamanho, falando do Frei Luiz. Eu li aquela matéria, tinha foto de 4 artistas globais, que na época vinham aqui, mas isso aí é uma coisa muito volátil. Ser artista global é ser muito volátil, né? Varia, né? Está sempre variando. E com depoimentos, assim, espetaculares, bombásticos do que eles teriam conseguido aqui no Frei Luiz, e milagres, é uma opção de inscrições, assim, em que o próprio jornalista deu o tempero que eles gostam de dar, que o jornalismo tempera muito esses artigos. Aí quando eu li aquilo, eu falei, mas o Espiritismo não foi feito para isso. O Espiritismo foi feito para modificar a nossa natureza moral, para nos tornar melhores espiritualmente falando, buscar uma identificação nossa, cada um uma vez maior, com o modelo que Jesus nos legou pelos evangelhos e pelo seu trabalho. Aí, tudo bem, fomos para a Bahia, ficamos lá uma semana. Sabe como é que é baiano, né? Cheguei lá no aeroporto, começaram a me receber. Eu falei, o que é isso? Não, se agora vai comer uma feijoada, um suco, não sei o que lá, sarapatel. Eu falei, não, eu vou lá para o hotel. Não, é ofensa, você tem que ficar na minha casa. Se você não ficar na minha casa, Paulo, você me ofendeu minha mulher. Eu falei, vou ofender a família toda. Fui para casa do cara que me convidou. E aí depois, foi uma segunda-feira, quando chegou na terça, eu falei, o Venâncio, ele era um médico curador, médico de efeito físico. O Venâncio, eu vou voltar para o Rio. Voltar? Você vai ficar conosco até domingo. Não, mas Venâncio, eu tenho que trabalhar. Não, você veio para a Bahia, Salvador é Bahia. Veio para a Bahia, vai ficar aqui, blá, 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 blá. E fiquei. Porque eu ia ficar sujo com ele, com a turma dele, né? Aí quando eu voltei, e já no avião, eu falei, puxa, eu tinha que fazer alguma coisa lá no Frei Luiz, dar alguma coisa que realmente instrua as pessoas, não é? Alguma coisa que regularmente passe a doutrina, porque até hoje não tem um curso regular de doutrina, que estuda o livro dos Espíritos, que estuda o livro dos Médiuns. Enfim, de Espiritismo nós temos umas leituras dos Evangelhos, umas sessões públicas de quarta e domingo. Aí assim surgiu o nosso curso. Eu falei com o pessoal, o presidente da época, ele disse, tá, vamos fazer o curso. Aí eu fiz o curso, começou. E começou justamente ontem, 5 de maio, e nós vamos dar uma festa aqui, alguma coisa, no dia 27, que é uma segunda-feira, que eu queria comunicar a vocês. Eu não queria fazer nada, eu pessoalmente não estou afim de muita coisa, porque eu já tenho meu trabalho aqui, que já é o suficiente.
mas eles estão me dando pressão lá em cima para eu fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer. E eu conto com vocês, a gente vai fazer uns convites, um programa, mas a nossa alegria é que eu estou em família aqui. Hoje eu posso falar num dia público, que virão pessoas que não são meus alunos, eu talvez não posso, mas eu tenho muita alegria de dar o curso para vocês. São 20 anos. Puxa, são muitas aulas, são milhares e milhares de alunos que participaram disso, né? Foi uma coisa extraordinária, e foram muitas fases que eu passei. Primeira fase eu me achava sabichão, sabia tudo, não sei o que, uma voz impostada, assim, aquelas de artista. Vanderlei está lendo, papapá, urururu. E depois o tempo foi mostrando, a gente foi estudando, e a gente acabou com essa, desculpa eu dizer, essas frescuras todas. O importante é que vocês realmente aprendam. Eu não sou dono de verdade nenhuma, eu sou sócio dos espíritos, eles que me ajudam a fazer essas apostilas, porque sem eles eu não ia conseguir fazer isso também. Enfim, eu quero ficar na minha, e a minha é ser professor, ensinar o que eu posso e ter os espíritos me ajudando nesse trabalho. Então essa é a minha alegria e a alegria do professor. Então mudaram, foram várias fases, e a fase atual é essa que eu faço as apostilas. Porque aqui vai sair um livro, ou vão sair alguns livros sobre o livro dos espíritos. Isso dá muito trabalho, porque tem que pesquisar muito, mas a coisa caminha nesse sentido. Eu tenho a certeza que vocês estão aprendendo, estão se desiludindo com as coisas que botaram na cabeça de vocês, com as ideias que disseram para vocês que os espíritos são os caras impressionantemente sábios e fazem de tudo, e estão trazendo os espíritos para o lado da humanização. Eles são exatamente iguais a nós, ou alguns até piores do que nós e outros melhores do que nós. Essa relação nossa com ele é uma relação amigável, mas não é uma relação de idealização. Não é, absolutamente. Nós vamos descobrindo que a gente pode ter com eles uma relação amigável e progredirmos praticando bem, nos associando a ele e eles a nós, nessa grande missão de regeneração da Terra. Então é isso que eu tinha que anunciar a vocês. Eu vou pedir ao Amilcar para dar início aos nossos trabalhos. Ave Maria. Jesus, Divino Mestre, Deus, nosso Pai, elevamos o nosso pensamento em prece, em adoração, em devoção, em gratidão, em amor a vós, para agradecermos o privilégio de estarmos por 20 anos nessa casa, no lar de Frei Luís, passando os ensinamentos da doutrina, tais como os espíritos superiores transmitiram
ao professor Kardec. Agradecemos a ajuda dos mentores da casa, particularmente a Frei Luiz e ao nosso amado Luiz da Rocha Lima. E todos os irmãos que conosco conviveram e partiram para a espiritualidade. Agradecemos a presença dos mentores da nossa aula, que nos auxiliam e cria uma ambiência favorável ao nosso trabalho. E pedimos que abençoem a todos os alunos, seus familiares, suas pessoas, todos que amam. Assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 6 de maio do ano 2013, pela graça de Deus. Amém. Bem, a aula de hoje, ela está falando da escala espírita. E na aula anterior, abaixa um pouco o som, Amilcar, por favor. E se quiser botar, você bota a Mozart, não bota a Vivaldi não, tá? Não bota a Vivaldi não, bota a Mozart. Corinthians conhece bem, cadê ele ali? Ele sabe, conhece música clássica. Nós estamos aqui na escala espírita, que é um ponto fundamental para conhecermos os espíritos. E na aula passada, nós abordamos os espíritos mais, eu diria, atrasados, que são os espíritos imperfeitos, com as características deles e os tipos de mensagem que eles podem nos dar e as comunicações. Esses espíritos imperfeitos, vocês lembram, formam 5 classes. Os espíritos impuros, que são aqueles dotados para o mal, objetivam fazer o mal. Os espíritos neutros, que não têm nenhuma participação maior, pendendo tanto para o mal, para o bem, para as coisas materiais como para as coisas espirituais, são ociosos e de fraca força de vontade. Os espíritos pseudo-sábios, que são espíritos perigosíssimos, porque são dotados de muito conhecimento e são antigos cientistas e pessoas de muito conhecimento cultural e científico, mas de má formação. Os espíritos, está me esquecendo vocês lembram, né? Levianos, isso, que são espíritos inconsequentes e irresponsáveis. São espíritos que dão conselhos de qualquer tipo, debocham da pessoa que acredita naquilo que eles falam e depois se riem. E finalmente os espíritos que dão os efeitos físicos, atuam sobre a matéria, que são os espíritos batedores ou perturbadores. Esses cinco classes de espíritos são que normalmente atuam, eu acredito, em quase número de 80% dentro da casa espírita. Quer dizer, dos espíritos que os médiuns recebem na casa espírita, a maior parte ainda é da terceira ordem, a ordem mais atrasada.
embora eles não saibam isso. Porque quando nós vamos chegar na segunda ordem hoje, que são os bons espíritos, eles são muito mais criteriosos e prudentes nos seus trabalhos. E não fazem qualquer barganha e não se intrometem na vida dos outros gratuitamente, não dão conselhos, não querem fazer previsões ou adivinhar as coisas. São como médicos muito bem consistentes e graves, e sabem realmente a responsabilidade que os atém no trabalho espírita. Então essa que é a realidade que vivemos. Mas como os espíritos batedores e perturbadores têm outros tipos de espíritos que são variantes, que têm fluidos, energias materializantes, esses aí atuam como médicos, espíritos médicos. Então são os espíritos curadores. Mas o fato de serem espíritos curadores não significa que são sábios, que têm uma consideração muito grande. Eles são compelidos muitas vezes por isso como resgate ante as suas faltas e as suas fraquezas. Então, dentro dessa evolução, nós vamos estudar uma classe realmente, que é a classe privilegiada, que é a classe dos bons espíritos. O Amilcar, baixa mais, por favor. Amilcar, levanta a mão, está me ouvindo? Faz uma caridade para mim. Abaixa um pouquinho. Obrigado. Vamos lá. Segunda ordem, espíritos bons. Na realidade é bons espíritos. Aqui foi, mas tanto faz. Quais são os caracteres desses bons espíritos, os quais nós devemos perseguir e conhecer? Esse que para nós deve ser da nossa convivência. Esse que nós vamos realmente nos ajudar. Né? Como um médico competente nos ajuda. Ou um advogado honesto nos defende. Bom, a predominância do espírito sobre a matéria. Eles são menos ligados ao mundo físico. Eles têm um desejo de fazer o bem. Daí o nome bons espíritos. Já tem essa intensidade, essa vocação. Suas qualidades e poder de fazer o bem são proporcionais ao grau de adiantamento que conquistaram. Quer dizer, o adiantamento espiritual. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então, de acordo com o conhecimento científico, a sabedoria e a própria bondade deles, eles podem melhor atuar com o bem que pretendem e que se propõem a fazer. Os mais adiantados aliam ao conhecimento, saber, as qualidades morais, que é um ponto fundamental para nós, as qualidades morais. Compreendem Deus e o infinito, esses compreendem. Agora, aqueles espíritos da terceira ordem, se vocês pedirem para eles definirem Deus, ou explicarem alguma coisa para Deus, eles não vão saber. Não vão conseguir avançar, porque isso é da natureza deles ainda. Agora, como espíritos em relação a nós, eles sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, quer dizer, nos induzem telepaticamente ao bem, nos protege durante a vida, ou seja, aqueles que se tornam dignos dessa proteção, né? Pelo nosso merecimento, nós vamos criando uma ambiência favorável e eles se sentem atraídos por nós e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos, são os espíritos da terceira ordem, sobre aqueles que, sinceramente, não desejam passar por essas influências.
Então, eles conseguem também, além de nos proteger, neutralizar as influências. Que são as influências? São os pensamentos que eles mandam, as energias negativas, né? O mal-estar que eles nos geram. E dentro desses caracteres, eles têm alguns subcaracteres, mas ainda não estão completamente desmaterializados. E, de acordo com a categoria que eles se encontram, ainda tem certos ranços da vida corpórea. Deixo ainda que a vida corpórea, que o inconsciente espiritual deles ainda seja afetado por lembranças e fatos da vida corpórea, ou mesmo hábitos e costumes que tinham quando encarnados. Isso na linguagem, nos hábitos, entre os quais são encontradas até algumas manias, ainda tem. Caso eles não tivessem essa ligação, mesmo residual, com a vida corpórea, eles seriam considerados espíritos perfeitos. Ele já tem muita coisa, mas ainda às vezes se prende à esposa, ao esposo, aos filhos, e ao mundo, né? Aos interesses do mundo, quando eles têm que seguir o destino dele, planetário, um outro cosmos, uma outra realidade. Então, em consequência disso, para alcançar a perfeição, terão ainda algumas provas, até que a superem. Então, eles ainda, por isso, eles são espíritos bons, mas não são espíritos perfeitos, porque tem que passar por provas. De toda forma, eles já têm a felicidade dos bons. Eles são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Não é? Quem não é feliz quando faz um bem? Né? Quem não é feliz quando impede um mal? Né? Puxa, isso é uma felicidade. Eu estava no sábado correndo na praia, que eu tenho que correr agora, né, por razões de saúde também. Aí tinha um bombeiro apitando lá, corria na areia embaixo, com apito, pi, pi, pi. E tinha uns dois meninos lá no fundo, depois da arrebentação. Falou, olha, pode se afogar. O mar estava alto. Aí ele, pi, 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 chamando, né? Eu fiquei do lado, no final os meninos vieram. Aí ele passou um carão, olha, isso aqui é assim, assim, a onda está alta, tem uma correnteza. Aí os meninos foram, né, envergonhados. Aí eu falei para ele, o senhor está de parabéns. Um bombeiro que salva a vida, o senhor cuida deles, né? Então, eu passei para ele um sentimento de gratidão. E ele, por estar fazendo o bem, ele ficou feliz, eu garanto a vocês. Ele se sentiu realizado. Sentiu. Então, o bem que nós fazemos e o mal que nós impedimos que possa ocorrer, eles trazem para nós a contrapartida da felicidade. E eles, como todos são bons espíritos, eles têm um amor comum que também fortalece essa união de felicidade. Eles não têm mais inveja, nem remorso, nem qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Por isso que eles ficaram assim. Eles não cobiçam, não têm inveja, eles aceitam a pessoa como são, não vão discutir, ficar discutindo. Para que discutir? Discussão não leva a nada. Né? Isso que eu queria dizer a vocês. Eles são pessoas que vão compreendendo cada um dentro do seu mundo individual, do seu universo pessoal. Mas eles não querem reformar ninguém. E nem ficar questionando o que eu acho assim, eu acho assado. Cada um vive a sua vida. E eles vivem a vida deles. Quando eles estão encarnados, esses espíritos, eles são essas pessoas boas, benevolentes,
são aqueles que não se deixam levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição, não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem simplesmente pelo bem. São essas pessoas boas que a gente tem prazer, às vezes, de estar junto. A gente sente uma energia que emana delas muito positiva, muito sadia, nos fazem bem. Há uma sinonímia para eles, há sinonímias, que eles foram designados nas crenças comuns, vulgarmente, de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem, em outras crenças e seitas religiosas. E nos tempos que havia muita superstição e ignorância, eles foram chamados de divindades benfazejas. Pelo bem que eles faziam, eles foram elevados a divindades. Mas isso é coisa de uma cultura de uma época. Bem, quem são esses bons espíritos, os espíritos bons espíritos? Eles têm 4 classes: os benévolos, os espíritos da ciência, de sabedoria e os superiores. Vamos estudar essas 5 classes, porque é isso que vocês devem perseguir dentro da mediunidade de vocês. É esses espíritos que vocês devem atrair para vocês. Esses são verdadeiros espíritos que vão construir e melhorar vocês e dar condições de vocês ajudarem melhor o próximo e praticar a caridade. Os benévolos é a 5ª classe. O nível moral deles é a bondade. Então, a qualidade dele, como diz o nome, é a bondade. São bons. O bondade é objeto da preocupação constante deles. E por isso, como espíritos, sentem prazer em praticar o bem. Eles conciliam, eles não querem demanda, são pessoas pacíficas e estão atuando, dando conselhos de forma a aliviar o sofrimento, a angústia, os problemas que a pessoa tem, às vezes auxiliam a tomar decisões mais acertadas, são atenciosos, piedosos e misericordiosos. Então você está vendo que nós estamos construindo um tipo de ser que também vive dentro desse contexto do bem. Vamos ver um caso de um espírito benévolo, onde a gente detecta bem o nível moral dele. Aqui é uma mensagem dele. A paciência, diz ele, é uma forma de bondade, de piedade também. Porém, um dos seus melhores exemplos, paciência, é de perdoarmos as pessoas que Deus colocou em nosso caminho para o nosso sofrimento. É aí que provamos nossa bondade. Então, ele mostra que nós temos a paciência com aquelas pessoas que são difíceis. Já é uma forma de bondade. Porque se a pessoa é difícil, é porque ela tem problemas com ela. Ué. Não é conosco, não, é com ela. Se ela gosta de falar mal, não se dá com os outros, antissocial, enfim, isso é com ela, não é, Jorge? E nós temos que ter paciência com ela, não é jogar mais crítica em cima dela, falar mal dela, criticá-la, desmerecê-las. Pelo contrário, nós temos que ter paciência, entendê-las como elas são e desejarmos sempre o bem. Então, o bom espírito, é um comentário desse texto, ele prega o bem e o perdão, nesse caso. Porque um outro espírito ia dizer assim, fulana que está trazendo esse problema, você tem que ter paciência, sim, porque na outra encarnação, aí começa a falar besteira, fez isso, fez aquilo, é devedora. Sabe como é que é? Aí
tivesse uma característica do mal daquela pessoa e de infelicidade, para que a gente se apiede dela, que é uma desgraçada. Não é isso. Esse não diz isso. Não entra nessa linha. Ele diz, olha, você tem que ter paciência com ela, você tem que perdoar. Por quê? Porque ela é uma prova para você. Por quê? Porque Deus colocou ela na sua vida. Então chama a responsabilidade a nós mesmos e não carrega a outra de defeitos para que a gente se sinta confortável que é uma pessoa sofredora. Naquele velho provérbio, mal de muitos faz o nosso pouco, não é assim? Não é? Desgraça de muitos minora a nossa, né? Que é isso? Não, ele explica, é o perdão, ele trabalha a nossa natureza. E mostra que a provação que a gente está passando é um instrumento para alcançar um objetivo maior, desenvolver o perdão. Está claro isso? Construtivo, positivo, trabalhando a nós, e não lá, aquela pessoa. Vamos para a outra característica do benévolo, a linguagem. A fala deles é muito simples. Ele não tem muitos conhecimentos intelectuais, não. Eles são simples. Sabe? São, às vezes, essas pessoas simples, mas boas. Eles progrediram muito mais no sentido moral do que intelectual. São simples. Então, temos um caso dele falando. Ele começa a dizer, o bem é que devemos sempre fazer. Lutar contra o mal, onde ele puder ser descoberto e encontrado. É difícil para mim explicar o bem, ele não sabe. Sei disso, mas tenho certeza que é o caminho que todos devem seguir. Porque como ele faz esse bem, e ele se sente bem fazendo bem, ele acha que os outros podem seguir esse caminho. Mas ele não sabe explicar o porquê disso. O desejo do bem é a sua fala. Não consegue mais avançar na sua exposição, não vai mais além. É tudo muito limitado. O pensamento discursivo, que é aquele que vai encadeando as ideias, não se aprofunda, é mais superficial. A linguagem dele ainda não é uma linguagem muito complexa ou muito dilatada. É mais, a gente nota mais as boas intenções, o desejo de bem. E o conteúdo do pensamento dele, o que tem dentro do pensamento? As ideias de bondade, de benevolência, quer dizer, de ver o bem nos outros e não o mal. O benevolente não é malevolente. A oposição do benevolente é o malevolente. Da benevolência é a maledicência. Ele vê o bem no sujeito. O sujeito está cheio de defeitos, mas ele vê um bem. E é indulgente, quer dizer, ele tem a capacidade de perdoar. Porque eles preocupam-se em fazer um bem. Estão sempre interessados em serem úteis. De alguma forma, minimizando a dor, a angústia e etc., o que possa passar. Então, mais um caso aqui do pensamento dele, que ele diz: a beneficência, meus amigos, lhe dará muitas alegrias e felicidades. As alegrias de serem bons, de fazer o bem, são sentidas no fundo dos seus corações. Isso é verdade. A felicidade é um sentimento, e o sentimento é aqui, ó, no coração que a gente identifica. Sejam bons, aí está a conquista do céu. Essa é a ideia central, o bem, e no torno da qual orbitam todas as outras ideias. Ideia central que impregna o conteúdo do pensamento do bom espírito. Então, vocês viram aí o bom espírito, está claro? O trabalho dele, ele não falou mal de ninguém, ele não criticou ninguém, ele não foi contra ninguém, não é? Ele procurou trazer para nós um esclarecimento sobre as nossas nos sofrimentos,
sobre as nossas dificuldades. Isso que ele procurou fazer honestamente. E ele é do bem, é uma pessoa que não vai prejudicar ninguém, não vai falar mal de ninguém, não vai querer o mal de ninguém. Uma classe mais evoluída são os espíritos de ciência. Ciência, sim. É a quarta classe. Eles têm a intelectualidade e saber. É uma moral voltada para a parte intelectual e para o conhecimento, saber. Eles têm conhecimento da ciência e da cultura. Mas com seus sentimentos de bondade os envolvem, eles vão envolver a atividade científica e cultural, o saber, com a bondade. Eles pesquisam, estudam, escrevem, sempre objetivando o bem do próximo. E quem são esses espíritos da ciência que praticam o bem? São os cientistas, os humanistas, os grandes gênios nos campos do conhecimento, biologia, medicina, engenharia, física, química, e vai por ali. Em síntese, representa o saber aplicado ao bem. Eu falo no meu caso, na medicina. Às vezes a gente tem um médico que é bom, que ele sabe nos ouvir, que ele não está contando quantos doentes tem que atender em 10, 15, 20 minutos. Ele sabe que nós não estamos ali pela nossa doença. Antes de sermos doentes, nós somos pessoas. Ele não quer tratar a doença, ele quer tratar a pessoa. É um pouco diferente. E a pessoa que está doente. Para tratar a pessoa que está doente, ele tem que chegar à pessoa e não à doença. Vou pedir esse exame, tal, tchau, não sabe nem quem é a pessoa. Então, ele utiliza os seus conhecimentos científicos para o bem também. Esse é o desejo. Isso em todas as áreas, que são indivíduos que descobrem novas tecnologias, fazem novas pesquisas, enfim. E são indivíduos que usam, são às vezes bons oradores, intelectuais, mas usam isso sempre no sentido de passar tudo o que eles sabem para o bem e a construção do social, embora sejam intelectualizados. O saber aplicado ao bem são os de ciência. É um caso. Aqui é um discurso dele. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação estão submetidos. Minerais, vegetais, animais, é a lei do progresso que transforma as proteínas em partículas de ácidos nucleicos, os genes que formam os cromossomos, os quais nos seres vivos transmitem os caracteres de cada espécie. O progresso é a própria evolução em marcha. No obstante, é o progresso moral o responsável pelo desenvolvimento da evolução. E à medida que os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que vivem. Então ele mostra, uma linguagem técnica, a relação entre progresso e moral e o progresso material do mundo. O progresso material que a gente fala não é a tecnologia, não é a tecnocracia, é a qualidade de vida que a gente tem que oferecer, coisa diferente. Não, o progresso, Estados Unidos é um país avançadíssimo em progresso material. Pode ser, mas não é isso que a gente está preocupado. Nós queremos saber se ele é avançado em qualidade de vida. Se você pode ter liberdade, pode sair. Se você pode viver uma vida sem terrorismo, sem agressões, sem ameaças, sem aquele clima persecutório que a gente sente. Então isso não é qualidade de vida. Pode ter tudo, mas se não tem a felicidade, a qualidade de vida é baixa. Então, não é por aí. Então,
Esses espíritos de ciência, ele, nesse trecho aqui, ele evidencia o saber das leis da evolução. Ele conhece a evolução. E, em paralelo, o saber da moral. Ele conhece a evolução e a moral. Como a moral atua sobre os costumes e a matéria, objetivando o aperfeiçoamento. Então, a moral, quando ela modificar nossos costumes e a matéria, nosso aperfeiçoamento será melhor. Nós precisamos de uma moral forte, que atua sobre os nossos costumes e os nossos valores. Porque a quem caberia trazer essa moral seriam as religiões, elas fracassaram. O grande drama é que o homem não tem aonde acolher o seu conhecimento moral. Porque as religiões fracassaram, a filosofia fracassou. O mundo nessa fase caminha para uma amoralidade. E a moralidade não vai construir de forma nenhuma. A expressão verbal desses cientistas, claro, é o tipo do saber que ele se especializou. Ele tem um vocabulário técnico muito preciso, um vocabulário dentro da ciência que ele conhece mais, os conceitos, se for para o lado moral maior, enfim. Os espíritos da ciência são os eruditos do bem. Então ele usa os seus conhecimentos por eruditos do bem. Esse aí é outro dado. Então aqui tem um espírito da ciência que é maravilhoso, que é o Galileu, comunicando-se na Sociedade Espírita de Paris. Ele deu 2 comunicações, 62 e 63. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Uma coisa que ocupa tudo. Esse fluido ou éter é a matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiam as transformações da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Está um pouco complexo, mas de toda forma ele quer dizer que a energia que permeia o mundo, a tudo, essa energia, ela em transformação gera a matéria e gera a criação, que é o fluido cósmico universal que o Espiritismo chama a energia que Deus produz. O discurso denota riqueza técnica vocabular, um bom estilo, conceitos precisos sobre a origem e formação dos mundos e dos seres. Então ele fala, mas ele diz que há leis imutáveis e necessárias, não é isso? Da onde vêm essas leis? Vamos continuar com Galileu. No conteúdo do pensamento, ele continua com as suas ideias intelectuais e científicas. Essas ideias intelectuais e científicas são o quê? A constante da atividade dele. E as questões morais encontram-se em segundo plano nos cientistas. A ciência, o saber, o conhecimento e a cultura formam o núcleo dos seus pensamentos. Mas eles são bons. Eles são bons. Tudo isso é levado ao bem. Embora eles não tenham ainda uma moral, uma percepção moral, como espíritos mais elevados que eles terão. Então, continua aqui Galileu. A questão que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, ele, Galileu, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Ora, vocês entenderam o que Galileu quis dizer? Está aí nos comentários. Ele diz que tem coisas que ele não sabe, que ele não pode opinar. Olha a grandeza desse espírito, a humildade dele, o pudor dele, está aqui. Ele diz isso, embora ele seja um espírito de um conhecimento científico extraordinário. Galileu é um belo exemplo do espírito de ciência. Seus conhecimentos científicos movimentam-se para o bem. A ciência é sua constante preocupação.
chamam a atenção aqui o seu pudor e a honestidade ao confessar: há questões sobre as quais tão somente poderíamos emitir opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Aí vocês veem palestrantes espíritas falando uma porção de coisas que é da cabeça deles, não tem nenhuma evidência, não tem umas referências bibliográficas, são as histórias que eles contam. E acho que aquilo é verdade, porque falta a eles ainda esse desejo de superar o seu ego. E para você fazer o bem, você tem que transformar o seu ego num processo de abnegação, de serviço, de servir, de ser útil. Então, Galileu, para mim, é um exemplo perfeito de um espírito científico que pratica o bem e sabe muito bem a localização do que sabe. Ele não vai falar essas coisas. E como há espíritos que dissertam sobre essas coisas, Vanderlei e Irene aí a escondidinhos. Como tem espíritos que eu não quero dizer nomes, que escreveram diversos e diversos livros explicando tudo, vida em Marte, disco voador e vai por aí. Explicando tudo, mas sem nenhuma evidência. Galileu fica na dele, porque ele é um espírito do bem, ele não quer aparecer. E a terceira classe são os espíritos de sabedoria. Esse sim, já tem as qualidades morais bem desenvolvida. É um discernimento ligado a questões da consciência moral, com a distinção entre o bem e o mal, o dever como obrigação moral de praticar ou não praticar uma ação. Ou seja, a moral vai trabalhar muito na distinção entre o bem e o mal e o nosso dever. O dever é uma obrigação nossa. A palavra, a honra, o compromisso com o bem é um dever. Eles não possuem conhecimentos ilimitados, apresentam a capacidade intelectual, mas que lhe dá condições de julgar com precisão os homens e as coisas, quer dizer, os atos dos homens e das coisas, as questões da moral, as questões do bem, da conduta, da ética. Um caso. Aí vocês vão vendo os espíritos como vão crescendo agora. Sede paciente. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Realmente essa é fácil. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos colocar a paciência como prova. Então, essa aqui lembra o espírito benévolo. Mas aqui já tem uma outra estrutura, ou seja, ele vai reconfortando o sofredor e dando-lhe explicações do seu sofrimento e o objetivo final, que é o desenvolvimento do perdão. Então, é isso que nós temos que ouvir de espíritos que possam se comunicar conosco. Esse tipo de discurso, que é difícil, porque tem que ser um espírito sábio. E na casa espírita é difícil ter espíritos assim. Na linguagem deles, ela é ampla, profunda, eles pensam muito, tem abstração, tem conceitos. Quem eles são? É a fala do filósofo, são os filósofos que abordam a ética. E o que é ética? É a moral aplicada ao comportamento humano. Tudo que é aplicado ao nosso comportamento,
num juízo de valor do bem e do mal, de favorecer ou de prejudicar o próximo, é uma questão ética. É a emissão de juízos sobre obrigações e deveres e virtudes. Também eles têm condições de emitir esses juízos sobre obrigações, deveres e virtudes. Então aqui tem uma mensagem de um espírito maravilhoso, São Luís. Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos, sabe que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se o fim? Isso é uma pergunta que fizeram ao São Luís. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas que tinha? Quer dizer, ele está num estado agônico, mas naquele momento, ou naqueles minutos, naquela fração de tempo mínima, ele começa a ter uma percepção, uma ideia diversa de tudo que tinha até então valorizado na vida. Minorai os derradeiros sofrimentos, diz São Luís. Sim, são os cuidados paliativos, né? Tem um canceroso em estado terminal, nós vamos tirar a dor dele, vamos dar morfina. Ainda que por um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Mas quando nós tiramos a dor dele, ele reflete sobre a vida dele e essa reflexão vai influenciar mais tarde a sua vida futura e a sua própria desencarnação. Aqui, o que diz São Luís? É a moral a respeito da vida. A própria antítese da eutanásia, que hoje está sendo vista por uma moral trágica, não é? Apressar a morte do indivíduo. Só possível de ser expressado em linguagem clara de significação moral. Isso por quem tem profunda compreensão do respeito ao próximo, aí que está a valoração moral de São Luís, como criação de Deus, o doente como criação de Deus, a quem, em última análise, caberá tirar a vida que Deus. Então o Espiritismo não aceita a eutanásia, essa é uma dos valores morais dele. Não interessa. Porque escreveu isso em 1857, não tinha UTI, o sujeito não ficava descelebrado, tinha uma vida vegetativa, só respira por aparelhos, está entubado, ventila ele, alimenta parenteralmente. Não é assim que nós fazemos? Botamos uma diurese neles, ligamos um rim artificial, enfim, mas ninguém sabe. Se Deus nos deu todos esses aparelhos, esses instrumentos, para prolongarmos até essa vida, é justo que a façamos. Porque na hora que ele tiver que morrer, eu sempre digo, vai ter uma pneumonia, vai ter infecção pulmonar, está deitadão lá, não expande mais os pulmões, não tem condição, está imobilizado. Pega uma infecção com catéter, está infectado, enfiou o catéter para passar um soro ali, pronto, faz uma bacteriemia, pneumonia, pum, o sepse vai. Nós é que vamos determinar o fim dele? Não. Porque está sofrendo. Mas a gente pode tirar o sofrimento dele, dá uma morfinazinha. Tira. Porque é melhor não sofrer. Peraí. Isso é outra coisa. Nós não podemos julgar se o sofrimento dele é necessário ou não. Isso é uma coisa moral. Nós podemos julgar o quanto nós podemos preservar ou não a vida dele. Então isso é São Luís, um espírito agora já de sabedoria. Agora o conteúdo das ideias desse espírito de sabedoria, que é uma área belíssima para todos nós. Eu me lembro aqui da Ieda, está aí Ieda? A Ieda está aqui, aluna minha desde 93, por ali. Olha que bonito esse texto, Ieda, que coisa linda.
os juízos morais desse espírito de sabedoria. Eles se voltam para o comportamento humano, soberanamente o comportamento humano. Primeiro, do homem consigo mesmo. O homem tem que ter palavra, tem que ter honra, tem que ter dignidade, tem que ter firmeza de caráter, tem que ter educação, instrução. A gente não pode deixar o homem se destruir. É um problema dele? Mas a gente tem que ajudar. É a moral de preservar aquele indivíduo. Porque ele tem que entender que ele tem que ter essa moral com ele mesmo. Não é comigo ou com o outro. Ele mesmo tem que ter palavra, tem que ter dignidade, tem que ter firmeza de caráter. Ele tem que ter a sua força. É a moral que ele tem que ter. Para com o próximo. Comportamento com o próximo. Ele tem que respeitar. Nós temos que respeitar a vida alheia, a liberdade, o pensamento dele, a religião, a moral e a propriedade dele. Isso parece até o decálogo mosaico, esse segundo item. Então, nós temos que respeitar o próximo, nós não podemos invadi-lo. Ele tem a religião que está pedindo 10 dízimos por dia, isso é com ele. Já pedi. Ele quer, se sente bem. Nós temos que deixar todos eles trafegarem, porque acima de tudo está o juízo de uma moral ilibada, sábia, eternamente sábia, que é de Deus. E com a sociedade, ou seja, um grupamento de pessoas que tem um fim comum, as associações. Então, quando nós aplicamos essa moral a nós próprios, ao próximo e à sociedade, então nós estamos mostrando o conteúdo do nosso pensamento. No caso, nós não fazemos isso ainda, mas os espíritos de sabedoria fazem. Quando esses espíritos encarnam, eles são os grandes filósofos, os estadistas, os líderes sociais e os legisladores. Criam nova legislação, novas leis civis, novas leis penais, defende o social da agressão e da marginalização, enfim. Então, é isso que essa moral vai nos conduzindo, como nos comportarmos, não fazermos o mal, só fazermos o bem, como julgarmos, até que ponto é lícito, como dignificarmos, enfim, são conceitos. Um caso: não vos ensoberbeis do que sabeis, porque esse saber tem limites. Isso é para o homem inteligente. Tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades na inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele, Deus. Ferdinando Bordeaux, 862. A preocupação com a ética, comportamento, marca o pensamento do espírito de sabedoria. Nesse caso, a ética do uso da inteligência, quando ele fala para esse indivíduo que a inteligência dele deve ser utilizada de uma forma ética, ou seja, para o próximo, a evolução do próximo. E, finalmente, a última classe dos espíritos do bem, ou bons espíritos, que são os espíritos superiores. Esses espíritos superiores já conhecem, foram eles que passaram a Allan Kardec todos os ensinamentos espíritas. São chamados também espíritos da codificação. Eles que são responsáveis
pela construção do espiritismo de mão dada com Allan Kardec. Esses espíritos, então, eles vão ter a um só tempo todos esses conhecimentos dos espíritos que o precederam na sua ordem. Eles vão ter um só tempo a ciência, a sabedoria e a bondade. Eles conseguiram construir essa tríade que lhe dá um caráter de superioridade em relação a todos os aspectos da vida. O nível moral deles, como eu disse, é ciência, sabedoria e bondade. Apresentam a um só tempo essas qualidades e virtudes. Eles estão mais aptos e capazes do que os outros para nos dar corretas noções das coisas do mundo espírita, incorpóreo. Esses aqui. Por que ele dá a correta noção? Que tem tanta espírito psicografando coisa do mundo espiritual, tanto espírito falando tanta coisa, mas isso é a realidade desses espíritos. Mas quem sabe mesmo são esses espíritos superiores, por isso que eles fizeram a codificação. Um caso: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo a centelha desse fogo sagrado, todos nós. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes, os mais viciosos, se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazer-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, quer dizer, o desenvolvimento do amor. Porém, a alma colhe delas esse imenso bem. Amai-vos e vereis a terra, em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Fenelon, Bordeaux, 1861. O texto de Fenelon aqui transmite uma visão holística, quer dizer, globalizada do espírito superior, que nos fala do amor como moral, amor como ciência social, ao melhorar a solidariedade e a fraternidade da raça humana, amor como bondade, ao não cometermos ao outro qualquer tipo de prejuízo. Está aqui. Então, a sociedade mais fraterna, mais solitária, não sentindo o homem vitimizado por outro, e a ciência recebendo o conhecimento para impactar cada vez mais o bem, ela será reformada. E, na realidade, o planeta Terra, que hoje é um planeta de provas e expiação, se tornará um planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal, coisa que hoje não acontece. A linguagem deles, em razão da sua superioridade, só vai comunicar benevolência, mas é muito elevada, digna, sublime. Um caso. Esse é um caso dos mais bonitos. Muitas vezes eu lia isso em casa, eu escutava umas palestras que o sujeito dizia: você não pode sair da casa espírita, essa casa espírita A, B, C é a salvação para vocês, aqui é a porta, o pórtico do mundo espiritual, façam o que vocês têm que ser, não saiam, não abandonem a mediunidade, vocês têm que ser médium, têm que trabalhar para ser médium, se não trabalhar para ser médium, não vão melhorar a sua vida, e blu, 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 e enchia a cabeça da gente, e muitos palestrantes. Você está sofrendo porque não é médium, e blá, blu, blu, blu. Vocês conhecem isso? Conhece? É? É? Médio, você vai ficar doente, está dando a cola aqui para mim, obrigado, deu cola. Vai ficar doente se não for médio? Não, que é isso? Espera aí, pessoal. Será que é isso mesmo? Será? Vamos ver essa mensagem aqui, simplesmente de Paulo, São Paulo. Simplesmente. Aí, Luizão, acorda, hein?
Assim não vai ter bônus, hein? Olha que mensagem. Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo. Agradecer a Deus. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. O Espiritismo. Quer dizer, o centro espírita é a salvação. E que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos fará, fará melhores cristãos. É porque o Espiritismo vai nos fazer melhor cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita, olha bem, e o verdadeiro cristão são uma e só a mesma coisa, verdadeiro espírita e verdadeiro cristão. Dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Acabou. Acabou o desenvolvimento de mediunidade, acabou ficar doente, acabou fora do espiritismo não há salvação, tem que trabalhar nessa sala ou nesse centro espírita, acabou isso tudo. Mas colocou um ponto fundamental: a nossa modificação moral, a nossa evangelização. Que todo aquele que segue Jesus, seja que religião for, seja que seita pertencer, qualquer um, esse sim será o verdadeiro cristão. Então, é uma coisa, né, que corta todas as idealizações, né, que o Espiritismo salva. Não é ele que salva, ele nos induz a conhecer melhor o cristianismo. E com isso, nos aperfeiçoarmos. Isso aqui é Paulo. Está lá no Evangelho aqui. Todas as citações estão lá no final do texto. Comentários. Estilo literário, expressão verbal primorosa. Não há o que acrescentar aqui, nem comentar. Dispensa demais análise objetivos. Completa-se por si mesmo ao identificar a caridade como denominador comum de todas as religiões. É a caridade. A virtude que a todos une num só e sublime máximo. Laço. Essa é a caridade. Caridade. Então a caridade é alguma coisa que está sendo mexida em nós aqui. Mas para que nós possamos praticar, a gente tem que ter amor. Se a gente não tiver amor, a gente vira assistencialista. Vira filantropo. Vai trabalhar numa ONG, organização não governamental. Agora, mas tem amor, você tem sentimento, você vai praticar essa caridade, mas com outro sentimento. É que você está se doando àquela pessoa, naquilo que você faz, para que ela seja mais feliz. É diferente. Bom, o conteúdo do pensamento tem ideias sábias, cheias de bondade e de conhecimento científico. Tá, mais do que... porque são espíritos superiores, né? Vamos lá. Aqui tem uma mensagem também de Vicente de Paulo: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus. Ele reforça o que São Paulo diz: chaves que tendes a vossas mãos. Toda eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Ele não diz que a felicidade está numa religião, está no espiritismo, está em praticar alguma coisa dentro do espiritismo. Por favor, não caia nessa arapuca. Está justamente em praticar a caridade. Não pode a alma elevar-se a altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Olha aqui o próximo. É o nosso objetivo.
Somente nos arroubos da caridade ela encontra aventura e consolação, a nossa alma. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo, cumprir esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Aí continua Vicente de Paulo. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem outras. A caridade é em todos os mundos, não é aqui só na Terra, não, em todos os mundos espirituais e outros mundos planetários. A eterna âncora da salvação é a mais pura emanação do próprio Criador. Quer dizer, o que Deus deu para nós com o amor, o que nós temos mais proximamente de Deus, que é o amor. Esse amor vivenciado na prática é a caridade, é a própria virtude dada por ele a nós. Vicente de Paulo, Paris 58. Bom, então, eis aí, e finalmente algum comentário sobre os espíritos superiores. Na comunicação por médiuns, eles comunicam-se de boa vontade com aqueles que buscam a verdade, mas que são curiosos, enfim, estão com interesses materiais, eles vão se afastar, eles não vão perder tempo. E quando encarnam, por exceção, muitas vezes já não encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar. Eles vão cumprir missão de progresso, eles não vão resgatar. É difícil o superior resgatar. Mas como ele tem um manado ainda de imperfeição, ainda tem alguma coisa ainda que ele não trabalhou direito, seja em nível moral, seja no nível da ciência, do conhecimento, seja na bondade, ficou alguma coisa presa, ele vai tirar isso, escoimar. Mas não é um de resgate. Ele não vem para resgatar. Uma boa parte dos médios que estão trabalhando aí são de resgate. A Ivone Pereira foi uma tremenda médium, mas era uma médium de resgate. De resgate. Isso não diminui nada a ela. Ela conseguiu nessa encarnação dar esse salto incrível de evolução. Agora vamos terminar com esses comentários que são muito interessantes. Os espíritos superiores são os responsáveis pela transmissão do conhecimento que vieram formar a doutrina espírita, tal como se lê na página de frontispício do Livro dos Espíritos. Está aqui. Segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores com auxílio de diversos médiuns. Então, isso que Allan Kardec colocou na abertura do Livro dos Espíritos. São os espíritos superiores, eles que são os responsáveis. Segundo, Allan Kardec, ser espírito encarnado, incumbido de lucidamente, preste atenção, incumbido de lucidamente, não como médium psicógrafo, tá? Médium psicógrafo é outro tipo. Ele não, ele era lúcido. E ele tinha intuição, sim, que era um ato mediúnico, mas era lúcido. Ele não era automático no ato de escrever, nem semi-automático. Ele trabalhava com ele, Allan Kardec, espírito dele. Ele foi incumbido de compilar, redigir, questionar e discutir com os espíritos superiores a redação final dos textos doutrinários. E é pelos estudiosos do espiritismo considerado como espírito superior. Isso nós não temos dúvida. Porque muitas perguntas, muitas respostas que os espíritos deram, ele questionava, não aceitava. E muitas vezes ele tinha razão. Leiam a obra de Canuto de Abreu, a tradição lendária do Livro dos Espíritos. Então ele tinha a postura dele também de espírito superior. E só um espírito superior é que podia ser responsável por essa missão. Que tipo de espírito seria? Um psicógrafo? Não. Por quê? Porque o psicógrafo, ele dá passividade, é médio, e escreve o que os outros passaram para ele.
da mesma forma como se encontra na página do frontispício do Livro dos Espíritos. Está escrito: recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, Allan Kardec recebeu e coordenou. Né? Vamos em frente. Só um espírito superior encontra-se aí apto à plena compreensão e transmissão dos ensinamentos espíritas em seus primórdios. Sob essa linha de pensamento é que se lê no livro A Gênese. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas aplicado o método experimental. Aí que vem Allan Kardec. Isso é Allan Kardec, ele aplicou o método experimental para poder construir o espiritismo. É, pois, rigoroso dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação. Isso quem diz é Allan Kardec, e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progresso importante depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, sobretudo às ciências físico-químicas, ao passo que também às coisas metafísicas. Então o valor de Allan Kardec nesse momento, além de ser um espírito superior, é usar o método experimental para fazer as suas pesquisas. Ele foi criado por Francis Bacon, 1561-1662, e é o método das ciências físicas e químicas. Ele tem, na sua metodologia, observar os fatos, formular uma hipótese sobre a origem dos fatos, experimentar em laboratório, testando a hipótese que foi formulada e depois tentar articular os dados que recebeu, que é a generalização, a indução científica, buscando os nexos ou articulação causal entre as relações das diversas fases de experimentação. Isso era a ciência. E formular depois os princípios e leis que regem o fenômeno. Bom, mas ele aplicou isso ao espiritismo. Como se vê a participação de Allan Kardec no trabalho, pesquisa, investigação e crítica dos fenômenos e ensinamentos transmitidos pelos espíritos superiores, representou o outro alicerce, o alicerce do homem na edificação da doutrina espírita. As pessoas não sabem disso. Sabe? É que ele vai dizendo no prefácio da Gênese, em 1868. Aliás, a gente falta da sua mãe hoje, hein? Porque ela tinha que estar ouvindo muita coisa aqui. Leva essa apostila para ela. Então, no prefácio ele diz, aí está o grande nó do espiritismo, que as pessoas acham que o espiritismo é a criação só dos espíritos. É dos espíritos em conjunto com o homem. Os espíritos deram os conhecimentos. Allan Kardec pesquisou esses conhecimentos como se pesquisa a queda de um corpo e organizou isso e deu uma linha. Então, ele foi construído por um trabalho conjunto do homem com os espíritos, e não como alguns erradamente pensam, só pelos espíritos. Quer dizer, ele participou. Explica-se assim o porquê de Allan Kardec ser considerado espírito superior, encarnação para cumprir missão de progresso. E houve alguém que nós conhecemos depois de Jesus. Vocês têm que me dar alguém na história da humanidade que trouxe uma visão tão clara das grandes questões sobre o nosso destino, a nossa felicidade, sobre a nossa origem, sobre a razão dos problemas que se vive, sobre todas as explicações sobre Deus, sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, sobre a criação, sobre o processo de reencarnação. Houve algum indivíduo, algum líder religioso que posicionou isso com tanta clareza? Não, absolutamente não. Por isso que o Espiritismo vem já predito no Consolador,
João 14, em que diz que ele vai enviar o Consolador, que fará relembrar tudo o que ele disse, Jesus, e trará novas informações. Por isso que o Espiritismo deu uma nova visão do mundo. É uma nova visão agora do mundo espiritual, que ele trouxe para o mundo material, na sua interação. Isso só seria possível através de um gênio como o professor Kardec, através de um espírito superior como ele. Então nós chegamos a um clímax nessa gradação, na classificação dos espíritos. E vamos entender realmente que a síntese nossa é conversar com os espíritos como eu converso com a Márcia, com o Carlos, com o Paulão, tá ali, com a Rosane. Bater papo. Quer falar, fala. Não, o espírito tem uma voz grave, eu tenho, é impressionante. Não, eu te respeito. Como eu respeito meu pai, as pessoas mais velhas, mais sábias, meu professor. Agora, tudo que ele diz, você não pode questionar. Peraí, cara, não é assim não. Não foi nada disso que os espíritos superiores disseram. Disseram que a gente tem livre-arbítrio e tem inteligência, tem vontade e tem razão. Então, peraí, não é assim. Então, nessa relação que essa classificação de Allan Kardec, essa escala espírita, nos traz hoje, ainda ficará a última, que é a mais simples, que são os espíritos puros, que já não encarnam mais, vocês viram uma porção de exemplos e uma porção de características. E é desses espíritos que nós temos que nos aproximar para nos melhorarmos. Agora, por favor, não fique dando ouvido a tudo que o espírito diz. Não fique achando que ele vai resolver os problemas nossos, ou que o espiritismo, a casa espírita, vai resolver o nosso problema nosso, ou que se eu botar uma roupa branca eu vou resolver meu problema nosso. Não é por aí. Nós vamos resolver o nosso problema quando desenvolvemos o amor e praticarmos a caridade, consoante exatamente o que Jesus propôs. Então, essa aqui é a síntese da nossa aula. Eu vou pedir ao Amilcar, eu espero que vocês incorporaram um pouco e se tornaram pessoas que vão usar melhor a razão. Esse é o meu objetivo, esse é o meu maior objetivo durante a aula, que vocês pensem bem no que foi dito. Pensem bem que o espiritismo não podia ser construído só pelos espíritos. Pensem bem que quem co-construiu isso foi Allan Kardec. Porque sem Allan Kardec nós não teríamos o espiritismo. Teríamos os espíritos, continuaria eles, mas essa doutrina, que é um tempo ciência, outro tempo filosofia, outro tempo moral, de efeitos religiosos, como toda moral, isso foi um trabalho a quatro mãos. Por isso não houve milagres. Houve um trabalho muito difícil, árido, e tão árido, que levou precocemente à morte a Allan Kardec. Ele morreu com 64 anos, se não me falha a memória, com aneurisma de arro, a ruptura da aorta dele. Ele tinha uma dilatação, e o espírito avisou: se você não tivesse se dado tanta causa, a sua vida teria sido prolongada. Enfim, eis aí o que nós queríamos passar para vocês como assim uma festividade do nosso 20 anos de curso. Senhor Jesus, pedimos aqui por todos esses irmãos cujos nomes estão nesses papéis. Pelo Ronaldo Antônio Raposo, Hospital
Santa Madalena, segundo andar, tem um câncer no cérebro. Que Deus ajude o Ronaldo a passar por essa provação. A Fátima Bittencourt, que também tem um câncer intestinal. A Ricardo William Viana, Realengo, tratamento de câncer com metástase. Álvaro Alves Grilo, saiu da UTI lá no Hospital Silvestre, já está no quarto, graças a Deus. Pedimos para que todos esses doentes sejam ajudados pela vossa misericórdia, Jesus, pelo nosso Pai maior, Deus. Pedimos por esses irmãos que desencarnaram, que aonde estiverem, no mundo espiritual, sejam orientados pelos socorristas do nosso Espiritismo. Pedimos por essa irmã cujo nome aqui se encontra, e nós vamos tomar conta dela e dar a ajuda que ela precisa. Senhor Jesus, fechando o nosso trabalho, elevamos aqui o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Vamos todos juntos, alegres e felizes, com saúde, com energia, com vigor, com esperança, com firmeza, com fé na justiça divina, com tudo isso que nos fortalece e nos deixa a alegria de viver e a vontade de ser útil, servir. Todos juntos numa só voz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 6 de maio do ano 2013, pela graça de Deus. E vocês estão recebendo um presente pelos 20 anos do curso. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é a evidência que aparece. Eu não tenho nada a ver. Mas são flores cintilantes, luminosas, que vão caindo sobre todos vocês, como pequenas estrelas que caem do céu, com lampejos, num claro e escuro, no apagar e acender. E elas caem sobre vocês e são flores que transmitem muita energia e muito bem-estar para todos. É o presente dos céus. Graças a Deus. Amém.